Sínodo. Caminhar juntos. Durante quase um mês, no Vaticano, bispos e jovens de todo o mundo fizeram um percurso comum, com vários gestos simbólicos e uma porta aberta para o diálogo reforçado entre a Igreja Católica e as novas gerações, sob a liderança do Papa Francisco. A escuta da realidade para aprender a fazer com os jovens e não apenas para os jovens. Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due cose, che la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani, e che la vostra vita è preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare avanti. No primeiro sínodo em que o português foi língua oficial, a Conferência Episcopal Portuguesa estava representada por 2 delegados responsáveis pelos setores da juventude e da pastoral vocacional. 2 experiências marcadas pelo exemplo do Papa e pelo diálogo com bispos de todo o mundo. Não basta dizer que se ouve, que se escuta. Não basta propor a escuta como caminho, como exercício. O Papa Francisco, pelo menos para mim pessoalmente, antes de mais, foi um testemunho do que é saber escutar. Saber escutar é, de facto, ouvir as pessoas, ter tempo para ouvir as pessoas, isso significar uma prioridade, ouvir, e ouvir com atenção, não com enfado, não com distração, mas ouvir com atenção, e também foi um aspecto muito curioso deste sínodo, foi, enfim, entre várias intervenções, haver pausas de silêncio, portanto, um silêncio que ajuda a aprofundar a escuta, para que as experiências e as palavras, de facto, toquem fundo. É uma ideia muito forte, esta do acompanhamento, de haver padres disponíveis, de haver recursos disponíveis para a formação de acompanhadores, para que as estruturas possam servir os jovens, pastoral juvenil, etc. Foi este. E depois também outro tema de conversa é a questão de uma pastoral orgânica, não é? Entre movimentos e paróquias e dioceses, né? Uma pastoral orgânica. Comunidades han acompanhado por medio de la oración. O desejo de mudança e aprofundamento da relação de confiança entre as comunidades católicas e os seus jovens foi manifestada por todos. Um caminho que se abre também para a sociedade. Eu acho que esse sínodo não vai trazer frutos positivos só para nós jovens e para a igreja, mas acho que vai ajudar muito trazer frutos positivos para o mundo inteiro, porque eu tenho muitas expectativas que, através desse sínodo dedicado aos jovens em especial, abrir uma porta muito grande assim para, incluso nós como jovens também, como leigos, trabalharmos juntos como igreja, nessa igreja mais aberta, mais acolhida, mais à escuta, colocando muitos jovens também como protagonistas, abrindo mais espaços para todos. Então tenho muita expectativa que esse sínodo vai trazer essas contribuições positivas assim, para toda a igreja em geral. Faccia tosta. Siete i protagonisti ed è importante che parliate apertamente. Bisogna dire le cose come stanno. Estamos contigo, muito obrigado por essa oportunidade. Sempre la verità, sempre quello che si pensa. E il Sinodo sta dicendo questo ai giovani, i giovani stanno rispondendo in questo modo. Me encantó cuando el Papa nos dijo que habláramos sin filtros y sin vergüenza. Yo creo que debemos de hacerlo todos los jóvenes, no solo aquí en el Sínodo, sino también afuera en el mundo. I giovani che non cercano nulla non sono giovani,
sono in pensione. No, I don't like being a pensioner. Not really. Yo creo que los jóvenes podemos hacer un cambio si decidimos por un momento no pensar tanto en nosotros y pensar en los demás. Muitas foram as propostas debatidas durante quase um mês, promovendo mudanças subtis, mas já visíveis. A Assembleia Sinodal evitou, por exemplo, uma visão messiânica das novas tecnologias, mas aposta no que chama evangelização digital, com o contributo dos jovens. Foi falado muito nesse sínodo que os jovens não podem ser vistos como a parte, como um satélite da igreja. Não, eles são membros efetivos da igreja. Eles estão dentro da igreja. Mesmo se, é evidente, sabemos que eles precisam de muita ajuda, né? No discernimento, que é o tema do nosso sínodo, não? Para crescer na fé, dar conteúdos a eles, uma formação, também para estar nesse ambiente digital com liberdade, com responsabilidade, com prudência, né? Mas eles podem dar muito, muito na evangelização da igreja nesse ambiente. Eles podem nos ensinar, nesse aspecto das tecnologias, a caminhar por esse lado. Eu diria que, em primeiro lugar, o processo do sínodo ajudou a que os jovens estivessem muito presentes. E isso preparou de uma maneira única, certamente diferente dos outros sínodos, o fato de que o sujeito-objeto que estava sendo, né, conversado, que era o tema do sínodo, esteve muito presente nessa reunião pré-sinodal que nós tivemos em março. Dar a palavra aos jovens foi muito importante. Então os padres sinodais chegaram já sabendo o que os jovens pensavam. O fato da igreja ter se colocado em escuta dos jovens está mudando o rosto da igreja. E eu espero que isso seja, digamos assim, uma herança que vai ficar depois desse sínodo. A realidade juvenil está em constante mudança e é muito diferente nos 5 continentes. Para evitar uma visão excessivamente europeia, muitos foram os testemunhos de diversos países, incluindo de representantes lusófonos. A igreja em África é muito viva, aliás, o continente próprio é um continente jovem, como é definido, e, portanto, a presença de muitos jovens ali é significativa. E, para além do fato de que muitos desses jovens, infelizmente para o nosso caso, um dos desafios maiores que apresenta é mesmo este, de ser um continente feito de jovens, mas com muito poucos recursos em termos de capacitação desses mesmos jovens para que tenham uma intervenção mais crítica, quer na sociedade, quer na própria igreja. O sínodo pretende, sobretudo, desencadear um processo que terá uma continuidade, digamos, em diversas comunidades regionais e locais, não é? E, portanto, sobretudo, essa abertura de espírito para envolver as pessoas na discussão de situações, na procura de soluções e de caminhos que sejam válidos, pelo menos para a maioria, para que, de facto, se atinja o objetivo comum, que é dar melhor qualidade de testemunho de vida do Evangelho, da parte da Igreja, e cumprir a missão de levar o Evangelho a todos, sem exceção. O movimento escotista também esteve presente no sínodo, com a presença de uma jovem africana que, ainda adolescente, se converteu ao cristianismo com a ajuda do escotismo, apesar da oposição da sua família. Si je me retrouve là aujourd'hui et que je deviens catholique, c'est grâce au mouvement scout. J'ai été accueillie par ce mouvement malgré que je n'étais pas chrétienne, parce que j'étais musulmane. Et peu après, dans la poursuite de mes études, j'ai rejoint une famille chrétienne. Et cette famille, à chaque dimanche, j'accompagnais les enfants et les autres, mes amis, mes frères, à l'église. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer le Christ sans même me rendre compte.
J'ai assisté à quelques activités et par après un camp que les scouts ont organisé dans mon pays. Du retour de là-bas, je me suis directement adonnée au mouvement et j'ai été accueillie sans discrimination. Exatamente durante o Sínodo, o Papa Francisco apresentou em Roma o novo projeto editorial que quer dar vida ao seu sonho de uma aliança entre jovens e idosos. 250 entrevistas e reflexões do próprio Pontífice compõem o livro Partilhando a Sabedoria do Tempo. Come possiamo noi giovani creare rapporti veri e autentici quando tutto attorno a noi sembra finto e di plastica? Tu vuoi salvarti di questa cultura che ti fa sentirti una fallita, una cultura della competizione, una cultura dello scarto, o vivi una vita felice? Apri il gesto, la mano tesa sempre così, il sorriso, il cammino, mai seduta, in cammino sempre, sporcati le mani e sarai felice. How, Holy Father, can the faith of a young woman or man survive in this maelstrom? How can we help the Church in this endeavor? Davanti a queste violenze, a queste crudeltà, a questa distruzione della dignità umana, il pianto è umano e cristiano. Perché il pianto ammorbidisce il cuore, apre il cuore. E poi la vicinanza. La vicinanza fa dei miracoli. Sono poche cose, mitezza, tenerezza, vicinanza, e così si trasmette un'esperienza e si fa maturare i giovani, noi stessi e l'umanità. Também em Roma, a Caritas deu início a uma caminhada de 1 milhão de quilómetros em todo o mundo em defesa dos migrantes e refugiados. A preocupação com o tema foi constante no Sínodo e o documento final recorda, naturalmente, os que fogem da guerra, da violência, da perseguição política ou religiosa. I think it is one of the blessings of this synod. The bishops and especially the young people from countries where there are a lot of forced migration. Young people who do not want to leave their homeland but are forced because of poverty, lack of employment, because of wars, because of hatred, etc. Now, we realize that this has become almost like a permanent character of the life of the youth. The challenge to the Church is, do we include that reality in our pastoral ministry to the youth? Very often when we talk about pastoral ministry to the youth, we think of catechesis, and that's right. We think of liturgy, and that's right. We think of leadership, and that's right. But now when you factor in young people who are running, young people who are vulnerable, because they are forced to migrate, then you have a new area of ministry. And difficult, but it will revive youth ministry in different parts of the world. Os testemunhos do Médio Oriente emocionaram a Assembleia, que prestou homenagem às vítimas dos vários tipos de perseguição, mesmo até à morte. I principali bisogni nella Siria è prima di tutto ispirare la fiducia nelle famiglie, specialmente i giovani, a ritornare nella loro terra, a ricostruire. Ci sono stati moltissimi danni, distruzioni, sia case, sia scuole, sia chiese.
Ebbene, abbiamo bisogno di ricostruire, è un lavoro molto arduo, quindi noi speriamo di poter fare qualche cosa. Je sais qu'en Occident, parfois, on ne se rend pas compte de la difficulté du Moyen-Orient, mais notre présence qui est faite de 4 patriarches et plusieurs évêques, nous avons porté ce message des jeunes du Liban à nos confrères de l'Occident et nous étions vraiment contents d'écouter des échos positifs. Plusieurs pères synodaux ont parlé des martyrs, des jeunes martyrs, des prêtres qui ont perdu la vie, soit en Irak, soit en Égypte ou en d'autres pays. Et nous sentons une sensibilisation assez forte à ce problème-là, qui de plus en plus est devenu mondial. Tout le monde le sent et tout le monde sait que si on ne trouve pas une solution au Moyen-Orient, les conséquences seront un peu partout dans le monde. Da reserva natural do Monte Mário às ruas movimentadas da capital italiana, cerca de 300 participantes fizeram uma experiência sinodal diferente. Percorrendo o histórico caminho francês, uma peregrinação seguiu durante mais de 3 horas até a Basílica de São Pedro, onde foi celebrada uma missa junto ao túmulo do apóstolo, com a presença do Papa. A ideia foi mostrar uma igreja a caminho, num percurso que evocou a história das peregrinações ao longo de todos os séculos do cristianismo. É muito importante ter os bispos a caminhar juntos com os jovens e o destino desta peregrinação é mesmo o túmulo de Pedro e nós, como bispos reunidos em sínodo, estamos juntamente com o representante, com o sucessor de Pedro, o Santo Padre, e ali nós vamos fazer a nossa profissão de fé junto do Santo Padre. A experiência sinodal deixa marcas naqueles que participam e projetam um futuro diferente para a Igreja no seu conjunto. Os delegados portugueses falam deste percurso e daquilo que ele pode oferecer para o futuro das comunidades católicas e dos próprios jovens. É importante, é fundamental, e seria de facto uma oportunidade perdida se assim não fosse, é fundamental a Igreja, em Portugal concretamente, voltar a olhar para os jovens. E olhar nesta nova perspectiva, que é, em primeiro lugar, valorizar, digamos assim, o papel dos jovens como uma parte importante da Igreja. E, portanto, como sujeitos da ação pastoral. Muitas vezes só os vemos como alguém que recebe, que nos dirigimos. Não, há felizmente muitos jovens na vida da Igreja, nos movimentos, nos grupos, nas atividades, muitos jovens que fazem o percurso da iniciação da fé até ao crisma. É importante contar com eles. O que mais me vai marcar o meu percurso é este desejo da sinodalidade, que foi bastante acentuada neste sínodo, que é o modo, o estilo de ser a Igreja, de caminhar juntos, não é? De discernir juntos os caminhos que o Senhor nos aponta, de realizar juntos. Este desejo da sinodalidade, que significa abertura, não é? Significa assumir o diálogo como método, como estilo de pastoral. A recepção do Sínodo começa de imediato com a próxima Jornada Mundial da Juventude, que o Panamá acolhe em finais de janeiro de 2019. Um momento privilegiado para conhecer o trabalho da pastoral juvenil na América Latina. Y tenemos que trabajar en común, poniendo cada uno sus propios dones, su propio carisma. Interesante pues escuchar a los jóvenes que nos pidieron a los pastores, a todos los sacerdotes, obispos, al Santo Padre por supuesto también, pero el Santo Padre, yo digo que se tiene ganado a los jóvenes, nos pidieron más compañía, más a caminar con ellos, escucharlos. Es una experiencia muy linda. Yo me atrevería a decir, y te lo digo aquí, es una experiencia que ya en América Latina se viene viviendo desde hace muchos años. Invitamos a los jóvenes europeos a que puedan participar con la juventud del mundo. Sabemos que las fechas han sido difíciles, pero también se revierte un poco la realidad cuando las jornadas han sido en Europa.
prior da comunidade ecuménica de Thésée, que todos os anos recebe milhares de jovens cristãos, foi um dos responsáveis pela redação da carta que o Sínodo enviou às novas gerações. Uma mensagem de diálogo aberta a novos horizontes. Mais cette lettre aux jeunes est devenue maintenant un petit message aux jeunes, juste pour redire, nous voulons comme évêque dialoguer avec vous et rester proche de vous. Il y avait le projet d'une lettre plus élaborée peut-être, mais là c'est devenu un bon message d'encouragement aux jeunes maintenant. Thank you. Pleasure. A vocês, jovens do mundo, nós, padres sinodais, nos dirigimos com uma palavra de esperança, confiança e consolação. Pero lío, quiero que se salga afuera. A Igreja Católica percorreu, nos últimos meses, um caminho de diálogo e de abertura às novas gerações que muitas vezes a tirou da sua zona de conforto. O ritmo juvenil é outro e muitas vezes estimula a transformação de estruturas fechadas sobre si próprias, pouco abertas ao mundo real e às suas mudanças. Porque depressa, afinal, também se pode ir longe. O Sínodo, cada vez mais um processo constante, continua agora a contar com os mais novos. The Synod is truly a blessing and a privilege to us young people. Pour moi, le synode, c'est la fraternité. Caminar juntos. Создание новой культуры диалога. Es una oportunidad para hablar y escuchar en familia. Una bellissima esperienza di condivisione e di ascolto. Una verdadera experiencia de escucha, de apertura y de una verdadera sinodalidad. To be continued.